A minha esposa é linda. Uma das causas do nosso ministério funcionar tão bem é a presença desta mulher maravilhosa estar nele. Ela e as minhas filhas têm sido para mim uma muleta nos tempos difíceis. São elas que, juntamente com o Senhor, claro, nos amparam, nos ajudam. E graças a Deus pela família maravilhosa que o Senhor tinha preparado para mim. Glória ao nome do Senhor. Meus queridos irmãos, nesta tarde eu queria partilhar com os irmãos uma mensagem que nos fala sobre alívio. Eu não sei se algum de vocês já sentiu algum alívio na vossa vida, mas eu já senti alguns. Ainda há bocadinho, antes de começarmos o culto, houve uma irmã, não vou dizer quem foi, em brincadeira disse-me assim: irmão, veja lá o que é que vai pregar. Depois foi a brincar, não é? Porque às vezes a gente a brincar diz grandes coisas. E não precisamos falar as coisas muitas das vezes com agressividade para falar as verdades. E a palavra de Deus, ela, nesse sentido, ela é simples para falar connosco, para nos ensinar sem muitas coisas, abrindo simplesmente a nossa boca e falando aquilo que está escrito neste lugar. E eu, quando eu estava olhando para a palavra de Deus, é interessante que lembrei-me, olhando para esta mensagem, lembrei-me do dia em que eu senti este alívio. Um alívio como eu nunca antes tinha sentido na minha vida. E todos nós sabemos o que é o alívio, né? Mesmo até quando às vezes estamos um bocado aflitos para ir à casa de banho e depois ficamos aliviados. Não é? Às vezes estamos com fome e comemos e ficamos aliviados. Sei lá, às vezes há preocupações que passam na nossa mente, nós conseguimos resolvê-las e é um alívio enorme quando nós conseguimos resolver. Então o alívio é alguma coisa que todos nós precisamos para podermos levantar a nossa cabeça e viver a nossa vida com uma postura completamente diferente. O problema é quando nós não encontramos escape para recebermos esse alívio. O problema é quando nós, em vez de sermos aliviados, nós ficamos sobrecarregados e vivemos esse sobrecarregamento sobre as nossas vidas, que em vez de trazer alívio, traz carga, traz peso, traz desmotivação, traz frustração e que muitas das vezes em algumas pessoas traz depressão, traz tantas outras coisas e às vezes chega também ao próprio suicídio. Mas a palavra de Deus, ela é clara dizendo que Jesus Cristo, Ele veio para trazer alívio. Alívio para si e alívio para mim. Um alívio que o ser humano não consegue dar, mas é um alívio que nos faz erguer a cabeça e ficarmos felizes, ficarmos contentes e vivermos a nossa vida com uma expectativa completamente diferente de muito antes, do que aquilo que muito antes nós conseguíamos viver. Eu estava olhando para a palavra de Deus e quero que os irmãos nesta tarde possam abrir comigo Mateus. Mateus no capítulo 11. Mateus no capítulo 11. Os irmãos conhecem esta passagem perfeitamente. Eu não sei se há alguma visita que está aqui nesta tarde, possivelmente não conhece, mas ouça, Deus nesta tarde quer falar consigo. Mateus capítulo 11, versículo 25 até o versículo 30, que diz assim: naquele tempo, respondendo Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nesta narrativa que nós estivemos a ler nesta tarde, é interessante que Jesus faz 3 declarações importantíssimas. 3 declarações importantíssimas. É a declaração da simplicidade com que ele se revela aos humildes, né? E que vai ofuscar a visão daqueles que são sábios.
aqueles que tentam diagnosticar Deus e explicá-los, eles acabam por ficar perdidos. E foi Ele que se revelou, não foi o homem que descobriu a sua existência. Foi Ele que se revelou a cada um de nós. Então, quando Ele se revelou a cada um de nós, Ele vem trazer luz, explicando que não foi o homem que o encontrou, porque Deus já o tinha encontrado primeiro. E nesta tarde, meu querido irmão, prezado da visita, você está aqui e você ama a Deus porque Deus o encontrou e porque Deus o tem amado primeiro. Você é a causa do amor de Deus. Então ele faz esta narrativa. Ele diz também ter toda a autoridade. Ele dizendo, tudo me foi entregue. Ele tem nas mãos e tinha nas mãos todo o poder. Para Deus nada é impossível. E diz no versículo 27 também que Ele é o único que é capaz de revelar a Deus. Não existe outra fonte de informação ou de revelação mais precisa sobre o Pai que não seja o próprio Filho. Se você quer encontrar a Deus, venha a Jesus. Se você quer encontrar os segredos que estão em Deus, venha receber de Jesus. Se você quer encontrar alívio para a sua alma em Deus, então venha a Jesus. Nesta tarde, Deus se revela a si através da pessoa bendita de Jesus. Porque Ele te ama e porque Ele tem um processo para fazer na sua vida. Logo após estas declarações, Ele faz um convite que ninguém, nunca, jamais pôde fazer. Cada palavra que surge dos lábios do nosso Mestre chega até aos ouvintes palavras de exclusividade. Nunca ninguém pôde dizer estas palavras com a autoridade e com o poder com que Jesus diz. Eu vos aliviarei. E quando Ele diz estas palavras, através destas palavras há demonstração de poder para a sua vida também. Infelizmente o homem e a mulher tentam encontrar alívio em tanto lugar. Procurando ajuda em tanto lugar. Há muita gente que promete alívio para os nossos problemas. Mas o verdadeiro alívio, o alívio que vem juntamente com o poder, é o alívio que vem da parte de Jesus Cristo. Porque é dele que emana todo o poder, é dele que emana todo o alívio. Ele fez estas declarações. Ainda hoje, mais precisamente, em função do mundo em que nós vivemos, estas palavras, elas funcionam para si e para mim como remédio. Glória ao nome do Senhor. Como resposta, como solução para o grande número de pessoas que neste momento se encontram em graves crises, problemas gravíssimos nas suas vidas, situações mais diversas. Jesus Cristo é o alívio. Vivemos uma época em que cada dia é mais fácil nós encontrarmos pessoas sobrecarregadas. E possivelmente nesta tarde você entrou por esta porta e traz um peso sobre os seus ombros que tem carregado durante anos, ou durante meses, ou durante dias, que Deus nesta tarde quer aliviá-lo desse peso. Deus quer que você saia nesta tarde deste lugar sem esse peso, deixando a sua mochila no altar de Deus. Sendo aliviado, saindo deste lugar como se calhar nunca teve na sua vida. Porque Deus o ama e Deus quer trazer alívio à sua vida. Há um excesso em determinadas áreas da nossa vida. Alguns de nós somos capazes de suportar até algumas circunstâncias, algumas determinadas circunstâncias, certos pesos, enquanto que outras pessoas, elas cedem mais facilmente. Uns aguentam até um certo tempo, até um certo peso, mas outros não são capazes. Alguns são capazes de ouvir certas palavras, mas outros não. Apesar dessa diferença entre nós, todos nós temos um limite de carga. Você tem um limite de carga. Eu tenho um limite de carga. E se há alguém que conhece o nosso limite, é o Senhor. Infelizmente o ser humano, em vez de aliviar a carga, ainda se sobrecarrega mais. Não se preocupa com as cargas dos outros. Ainda que diga da sua boca para fora que se preocupa, infelizmente não se preocupa, porque o mundo e aquilo que acontece neste mundo está tudo programado para trazer fardo, para trazer peso sobre o ser humano.
E é por isso que Jesus veio. Jesus veio para, no meio desta confusão toda, destas cargas todas, ainda conseguir trazer alívio a si e a mim. Fazer-nos sentir amados. Fazer-nos sentir perto do seu coração, nos dizendo, não tens que viver dessa forma. Ainda que tu tenhas vivido durante tanto tempo com esse peso na tua vida, com essa carga na tua vida, vem até mim. Todos estão cansados e sobrecarregados, vindo até mim, e eu vos aliviarei. Muitas das vezes fala sobre esta passagem para aqueles que não conhecem a Deus, e os que já conhecem a Deus. E os que estão neste momento sentados nessas cadeiras, olhando para mim e ouvindo estas palavras, que estão a necessitar de alívio. Amém? Quantos? Como é que está o seu coração nesta tarde? Como é que está a sua mente nesta tarde? Lá em casa, como é que vocês estão? Porque muitas das vezes nós vestimos uma máscara de que tudo está bem, tudo vai bem. Mas há muita coisa que não vai bem. E ainda que os outros não conheçam aquilo que não vai bem, Deus conhece aquilo que não vai bem. E nesta tarde, Ele está a falar contigo e está-te a dizer, há coisas que não vão bem contigo. Tens que entregar a Jesus. Tens que entregar a Jesus porque Ele te ama. Glória ao nome do Senhor. Chega um momento em que há um acúmulo de peso. Ficamos sobrecarregados. É demais. É excesso. A pessoa vai levando, vai suportando, até que um dia não aguenta mais. Cansa-se, dobra os joelhos, se curva, desiste. Ou então deseja deitar tudo para trás. Abandona tudo, porque está a ser demais. As pessoas podem estar sobrecarregadas por causa de inúmeras situações. Uma delas são problemas familiares. Eu me lembro, quando eu andava naquela vida miserável, eu costumo dar este testemunho, mesmo quando estou na prisão, às vezes falo lá com as reclusas, e uma das coisas que me identifica com elas lá foi a vida que eu passei. A aceitação que eu tive dentro daquele estabelecimento prisional foi também por causa do meu passado. Eu sei disso. Mas eu me lembro, por causa da vida que eu passei, por causa daqueles anos todos envolvidos nas drogas e noutros problemas, eu não somente estava trazendo peso sobre a minha vida, cargas enormes sobre mim, mas eu estava trazendo cargas sobre a minha casa, sobre a minha família. E eu me lembro de olhar para a minha mãe. E olhar para a minha mãe, uma mulher com 40 e poucos anos, mas com uma cara de uma mulher de 60. Uma mulher dorida, triste, abatida, cansada. Uma mulher que não lhe apetecia viver. Não tinha razões para viver. E eu não me preocupava com a carga que ela tinha sobre ela. Eu reconhecia que ela tinha uma carga, mas não me preocupava. Ainda colocava mais carga sobre ela. E eu me lembro que quando eu aceitei Jesus Cristo, uma das coisas que eu quis fazer foi levar Jesus Cristo à vida da minha mãe. A minha mãe hoje não está connosco, já partiu para o Senhor. Mas ela, antes de partir, ela fez a melhor decisão da sua vida. Foi receber a Jesus Cristo como o seu Senhor e o seu Salvador. Viver uma vida junto dele, ser aliviada das suas cargas. Eu olhava para a cara da minha mãe agora, antes dela partir, e eu olhava e via uma mulher jovem, bonita, uma mulher com motivos para viver, sorridente. Porque ela entregou a Jesus Cristo os seus fardos, as suas cargas, os seus problemas. E recebeu de Jesus tudo aquilo que ele tinha de bom para a sua vida. E muitas das vezes os problemas familiares colocam sobre nós jugos, fardos. Às vezes já não chega a nós carregarmos os nossos próprios problemas. Ainda temos que carregar com os problemas dos outros. Olha, quando vocês olharem para os vossos pastores, lembrem-se que eles também têm problemas. E para além dos deles, ainda têm que levar os vossos. Fardos. Porque um pastor que é pastor preocupa-se com as suas ovelhas. E leva os fardos das suas ovelhas. Mas agora temos que carregar nós os fardos? Ou temos que os entregar a quem sabe trabalhar com eles, Jesus Cristo? Então, problemas familiares são a causa de situações que vêm até nós. A rotina de uma casa em conflito é um dos motivos que mais tem sobrecarregado as pessoas, famílias que não se entendem. Chegámos ao ponto de termos dentro das igrejas casais que vêm aos cultos, mas chegam a casa, não se falam, dormem em camas separadas. Comem a horas diferentes. Bom dia, boa tarde, já não existe. Mas vêm cultuar ao Senhor juntos. Eu não estou a dizer que há algum irmão que está a viver desta forma, mas acontece.
Chegámos ao ponto de termos filhos e filhas dentro de casas com os pais sem se entenderem, sem conversarem, sem partilharem mensagens de amor e de esperança, de carinho. Peso, cargas. Olham uns para os outros com olhos de ódio por causa de coisas que não foram tratadas nem lidadas. Será que isso não tem que ser entregue aos pés da cruz? Será que nós, como cristãos, temos que viver desta maneira? Ou temos que viver o Evangelho naquilo que é a sua verdade? Vai e resolve com o teu irmão aquilo que está mal. Põe para fora da tua vida coisas que te sobrecarreguem. O mundo já se preocupa, irmãos, em colocar sobre nós coisas demais. Não permitamos que outras mais coisas venham sobre nós. Porque tudo aquilo que vem até nós, nós temos que depositar aos pés do Senhor. Problemas financeiros. Traz carga ou não traz carga? Hã? Alguns irmãos estão aqui a pensar, oh irmão, traz carga e que maneira? Estamos num tempo em que se nós dermos mais importância aos problemas financeiros e não confiarmos no Senhor, em que nós deixarmos de ser fiéis a Deus e começarmos a ser fiéis a outras coisas, vai sobrecarregar o nosso corpo. Vamos andar com a cabeça cansada, pensar no amanhã, pensar no hoje, pensar no ontem, pensar nas dívidas que já ficaram por pagar. Coisas que se acumulam. Eu estou a falar nisto porque são coisas que todos nós vivemos, são coisas que fazem parte da nossa sociedade, são coisas que acontecem connosco, que acontecem lá fora, são coisas que muitas das vezes nós não podemos fugir delas. Mas como é que nós vamos ter que viver com elas? Colocando as nossas vidas aos pés do Senhor. Alguns chegam a tentar o suicídio porque a sobrecarga excede a própria vontade de viver. Nós vivemos numa zona, eu agora estou trabalhando com as freguesias ali no Conselho e faço parte da Comissão Interfreguesias de Odmira. Eu fiquei chocado quando o comandante dos bombeiros trouxe um relatório sobre a taxa de suicídio no Conselho de Odmira. Só para os irmãos saberem, existe uma localidade pequenina chamada Saboia, que a nível de população é o lugar com a maior taxa de suicídio. Em 10 anos mataram-se 70 pessoas. E eu pensava que Saboia era o lugar com a maior taxa de suicídio. E o comandante disse, não. Ali acontece em 10 anos, sim, mas Santo Eutónio tem uma taxa de suicídio em 10 anos de 270 pessoas. 70 mulheres e 200 homens. Os homens são mais problemáticos, não é? 70 mulheres e 200 homens. E isto é o quê? Qual a causa disto? Qual a razão disto? Um dos problemas daquele conselho é que já é cultural o suicídio. Tudo está mal, termina-se com a vida, pensa-se que se fica bem. E esta é a mentalidade que o diabo tem incutido na mente das pessoas, pensando que está mal, termina com a vida. Isso é o que ele quer, porque ele sabe que se o irmão se matar, se a visita se matar, o seu fim é o inferno. Mas Jesus não diz isto. Jesus diz, estás farto de viver, nasce de novo. Nasce de novo. Como? Entrega a tua vida ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Deposita os teus problemas aos pés da cruz. Levanta os teus braços para o céu. Deixa que Ele tome conta dos teus problemas. E Ele vai tomar conta dos teus problemas. Glória ao nome do Senhor. Já outros simplesmente se entregam ao acaso. Estão entregues a um conjunto de pequenas causas independentes entre si que determinam um acontecimento qualquer. Vivem de total imprevisibilidade. Gente que anda aí. Gente que anda aí. Nem são carne, nem são peixe. São alfarreca. São imprevisíveis. Que não querem saber de nada. Que mais vale ser nada do que ser alguma coisa. Não assumir compromisso com nada. Amanhã logo se vê. Mas Deus não quer isso. Deus quer gente, homens e mulheres comprometidas. Gente que sabe o que é, o que quer. Comprometidas com o Evangelho. E é este convite
que Jesus nos faz. O que é que te sobrecarrega? O que é que te puxa para trás? O que é que te puxa de volta? O que é que tira o teu vigor? Seja o que for, saiba que Jesus pode aliviar a tua carga. Descansar a tua alma, aliviar a tua dor, pode mudar a tua rotina de derrota, de desânimo. Porque Jesus te convida a vires até Ele. É um convite direcionado a Ele. A Ele. Não é? Precisas de ajuda? Eu conheço um bom psicólogo. Eu conheço um bom psiquiatra. Queres o contacto dele? O crente sabe a quem vai. Se há alguém que conhece como nós funcionamos, é Ele. E se calhar é por isto que nesta tarde Ele está falando convosco sobre esta passagem. Porque possivelmente há alguém nesta tarde que está passando por isto. Pode haver irmãos a pensar assim, há de haver aqui alguns irmãos que se calhar estão a precisar. Se calhar é você mesmo que está a precisar. Porque às vezes o nosso escape é esse. É apontar os outros quando nós mesmos é que precisamos. Deixe Deus falar consigo. Deixe Deus falar ao seu coração. Deixe Deus nesta tarde trabalhar naquela área que você sabe que precisa de alívio. Porque este convite é um convite que é direcionado a Ele mesmo. Ele diz, vinde a mim. Jesus não vai apontar para outro qualquer. Não existem outras pessoas. Não existem filosofias, nem pensamentos positivos que aliviam a alma. Ele sabe disso. Por isso é que Ele diz, vinde a mim. Vinde a mim. Foi nele que eu encontrei alívio. Não foi nas curas de sono. Não foi soro. Não foi os medicamentos de substituição. Não foram as palavras de encorajamento que eu recebi. Não foi ser fechado numa casa para deixar as drogas. Não foi nada disso. Foi quando eu recebi a palavra de Jesus, vinde a mim. Vinde a mim. E é por isso que Ele disse, vinde a mim. Ele não apontou outro qualquer. Ele podia ter dito, vai ali aos meus discípulos. Não, vinde a mim. Porque é nele que nós encontramos resposta. Ele não recomenda outro. Ele não aponta para os religiosos. Ele não recomenda mais dinheiro, uma casa nova, fama, prazer. Ele não aponta nada dessas coisas. Ele é o único capaz de dizer, vinde a mim e eu vos aliviarei. E é um convite que expressa a vontade de Deus. Esta é a vontade de Deus. Para ti. Deus quer que tu venhas. Irmão, prezada visita, Deus quer que tu venhas. Pastor, mas eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha que os irmãos saibam que eu estou a passar por isto. Devias ter vergonha de esconder isso. Porque o primeiro passo para nós mudarmos é nós aceitarmos que precisamos de mudar. E aceitarmos a ajuda. Sozinho ninguém vai lá. Pastor, mas eu vou expor a minha vida. Não precisas expor a tua vida diante dos outros. Expõe a tua vida diante de Deus. Pastor, mas o pastor não sabe. Isto tem sido demais. Eu não sei, não. Mas Deus sabe. Pastor, mas depois o que é que acontece? Não sei. Está nas mãos de Deus. Dá o passo. Deixa este Deus de amor, este Deus de alívio, trazer alívio sobre ti. Ai, pastor, mas isto é para os irmãos mais velhos, já estão fartos de viver, devem andar sobrecarregados. E os mais novos? E as paranoias, as frustrações que imperam naquelas mentes pequeninas que precisam de alívio também. O Senhor não disse, vinde a mim os velhos. Os cansados, não é? Nós temos lá uma família na igreja que são mesmo cansados, de nome. Mas também, coitadinhos, já são mesmo também de idade. São cansados ao quadrado. Cansados, vindo a mim os cansados. Até às vezes pode pensar, isto é para os velhotes, já andam cansados. Não. E os novos? E aqueles de meia idade que já estão mais cansados que os velhos. Precisam de alívio. Esta tarde é para ti, meu querido irmão, minha querida irmã, prezada visita. Vou terminar. É interessante que este convite é um convite feito diretamente para Jesus. E é um convite que é feito para todos. Para si, para si, para si, para vocês, para mim, para aqueles lá em cima
que ninguém os vê. Se calhar estão lá em cima refugiados a precisar de ser aliviados. Estão lá nos planos deles, nos trabalhos deles, mas precisam de alívio. Os porteiros. É um convite que é feito a todos. Não importa o motivo, nem quantos são. Esses todos significa que não há impossíveis. Ninguém fica esquecido. O poder não se acaba. O amor, a atenção, ela é indistinta. Deus dá atenção a todos. Ele não escolhe as pessoas. Ele não predestina. Qualquer um que entender e quiser pode vir. Não faz exceção a partir de nomes, de sobrenomes, de títulos, de cargos. Seja o irmão quem for, seja você quem for, que precisa de Jesus, você pode receber alívio. Esses todos é uma exclusividade de Jesus, porque somente Ele deseja os indesejáveis. Ele olha para os doentes e diz: eu sou o remédio, eu sou a saúde para ti. Por isso, meu querido e minha querida irmã, ouça com atenção, não há nada que possa tirar o amor de Deus sobre si. O alívio é possível, glória ao nome do Senhor. O convite é feito para a individualidade de cada um. O convite é feito no geral, mas também é feito na individualidade. Vinde a mim todos, mas nesses todos o Senhor também trabalha individualmente. E nesta tarde Deus quer trabalhar no coletivo, mas também quer trabalhar no individual. Deus quer trabalhar no individual. Deus quer nesta tarde trabalhar no seu coração. Deus quer trabalhar na sua vida. O facto de que Deus chama a todos não significa que Ele não os conheça individualmente. Deus conhece o seu nome. Maria Albertina dos Ganchos. Manuel António Raposo. Eu te conheço, diz o Senhor. Estás aí escondido no meio dos outros, mas eu estou-te a ver. Espero que não haja ninguém com estes nomes. Eu estou-te a ver. Não vale a pena baixares a cabeça, eu estou-te a ver, é contigo mesmo. É contigo mesmo que eu estou a falar. Deus trabalha na individualidade de cada um. Jesus não diz: se houver alguém cansado aqui, quem sabe até alguém esteja sobrecarregado. Ele não trabalha com hipóteses. Talvez. Ele diz: você, irmão, irmã, que está aí a ouvir, eu falo contigo. Ele diz o teu nome. Ele conhece a tua dor. Ele sabe tudo a teu respeito. Nem você mesmo se conhece como Ele conhece. E existem coisas sobre a sua vida que até se calhar você já esqueceu. Mas Ele não. Jesus sabia com quem estava falando. Jesus estava olhando os olhos daquelas pessoas. Os seus olhos invadiam aquela alma, aquelas almas, e as convencia: venha a mim. Venha a mim. Era como se Jesus estivesse a sair aquela manhã com o único propósito de falar com cada pessoa individualmente. Glória ao nome do Senhor. Mateus não foi capaz de registrar a presença nem o problema dos ouvintes. Mas Jesus sabia com quem estava a falar. Aleluia! É a mesma coisa que eu agora sair daqui, ir para a rua e começar a olhar para as pessoas e começar a falar com cada uma delas individualmente. Este é um convite que, para além de ser direcionado a Ele, é um convite que nos dá a nós também aprendizagem. Alguns oferecem benefícios sem responsabilidades, sem mudança de vida, mas Jesus não. Jesus quer aliviar hoje a tua vida, mas para que tu assumas um compromisso com Ele. Possivelmente muitos de alguns de vocês estão aqui nesta tarde com problemas de fardos, porque se têm esquecido do compromisso. Têm estado, como preguei à tarde, fora do caminho. Mas Deus nesta tarde quer trazer novamente ao caminho, quer aliviar os teus fardos, mas quer que tu assumas um compromisso, quer que tu aprendas com Ele. Ele oferece mais do que uma solução imediata para o cansaço, Ele oferece aprendizagem de vida. Ele diz: aprendei de mim. Aprendei de mim. Aprendei de mim. O Senhor traz alívio e nos ensina. Aprender a viver, aprender a caminhar, aprender a escolher, a decidir, aprender a projetar a vida, aprender a ser manso e humilde de coração. Quando nós aprendemos a viver como nos orienta Jesus, nos prevenimos contra a sobrecarga, prevenimos os excessos e lançamos sobre Ele a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Ele quer te ensinar a ser manso e humilde de coração com todos. Tomai sobre vós o meu jugo, diz o Senhor.
Recebe a direção de Deus nesta tarde, seja conduzida por Ele. E diz que depois achareis descanso. Há uma descoberta. Achareis descanso. Uma surpresa, uma novidade para si. Oh! Eu agora estou como os que sonham. Aleluia. Fecha os teus olhos nesta tarde, meu irmão, minha irmã, prezada visita. Eu quero perguntar nesta tarde, o que é que você procura? Reconciliação? Vida com Deus? Cura? Vida eterna? Amor, carinho, presença, refúgio? Direção, libertação, descanso? Então venha a Jesus. Venha a Jesus e Ele te aliviará. Venha a Jesus nesta tarde sem demoras e Ele te aliviará. Eu encontrei há 18 anos atrás este descanso para a minha alma. Sem esperança, sem rumo. Sendo o pior de todos entre aquela sociedade miserável. Jesus foi à minha procura e me chamou. Não olhou para aquilo que eu era, olhou para aquilo que eu iria ser. E eu fui a Ele e encontrei o descanso que eu precisava para a minha alma. E nesta tarde eu quero perguntar, eu quero fazer 2 desafios nesta tarde. Eu quero perguntar, está aqui alguém nesta tarde que nunca fez uma decisão dizendo: eu quero aceitar este Jesus maravilhoso no meu coração. Eu quero recebê-lo hoje para ter esta vida tão boa que eu tenho ouvido. Eu nunca fiz esta decisão, mas hoje eu quero. Se você quer, no lugar onde você está, faça assim um sinal com a sua mão, que eu irei orar a Deus por si. Levanta a sua mão, só para eu ver e orar a Deus.